Pronto. Está sendo gravado. Cuidado, tudo que vocês disserem pode ser usado contra vocês no tribunal. Ah, abrir o catecismo. Vamos à leitura. Bem, recomendo muito. Quem não leu ainda, eu estou lendo a Divino Ilius Magistri. É fantástico. O que? Divinos Magistri? Essa aqui, ó. Divine Ilius Magistri. Tá vendo? O primeiro que tá aberto aí. É uma encíclica? Encíclica. Sim, Isso. Papa do Pio Papa XI. Pio É, XI. Maravilhoso. Deixa eu ver se tem aqui no aplicativo. Tem um monte de encíclica, vai ter essa também, né? Tem, acho que tem. Tem um aplicativo de documentos da igreja, né? É isso. Ah, é verdade. José Pedro estava certo. 109 começa. Bem, vou começar e em seguida vai um por um, certo? Ok. 109. Na Sagrada Escritura, Deus fala ao homem à maneira dos homens. Portanto, para bem interpretar a Escritura, é necessário prestar atenção ao que os autores humanos realmente quiseram dizer e aquilo que aprove a Deus manifestar pelas palavras deles. Então, Então aqui eu acho que nesse parágrafo ele coloca o princípio geral, né? Que tem duas coisas que a gente vai buscar, né? O que os autores humanos realmente disseram e aquilo que aprove Deus manifestasse pelas palavras deles, né? Que aí vai ser os dois aí, né? Primeiro, a intenção dos autores, mas depois, além da intenção dos autores, precisa se buscar o que é que Deus está falando por meio daquilo, né? Então esse é o princípio mais importante, eu acho. Ele vai repetir isso aí de várias formas, eu acho, além do texto. Mostrando que a gente precisa ler nesses dois sentidos, né? Sentido literal e espiritual, ele vai chamar depois. Precisa ler primeiro a intenção do autor e depois como é que é o nome? A partir da intenção do autor, tentar descobrir o sentido do que Deus quer revelar através daquilo, né? Bem, aí o princípio, só para explicar, o princípio dessa ideia de cada um ler um parágrafo e tentar explicar o que entendeu se a pessoa entendeu errado, outra pessoa vai ter entendido diferente e vai dizer, ei, eu entendi diferente. Então, se alguém entendeu diferente, é só dizer, ei, eu entendi diferente e dizer como é que entendeu para a gente ver como é que tá certo. Ok. Interessante. Então, ninguém É, vai comentar sobre o é, 109. o 109, eu acho que é importante apontar aí que existe essa questão aí, que no próprio 108 fala, né, um pouco antes, para contextualizar, né, que essa questão de que o cristianismo é justamente essa religião do verbo encarnado e vivo, né, e aí justamente essa questão da humanidade e divindade de Cristo, né, também se revela na Escritura, né, porque quando ele fala justamente que os autores humanos quiseram realmente afirmar aquilo que Deus quis manifestar, existe aí essa implicação entre humanidade e divindade, né? Que andam, de certa forma, juntas, né? Porém, são coisas, duas realidades diferentes, mas andam juntas. E que, justamente, é, interpretar as escrituras é também interpretar a humanidade de Cristo, mas interpretar também a sua divindade, né? Acho que existe essa questão aí. Sim, digamos, uma analogia entre a encarnação e as Sagradas Escrituras, né? Que, assim como Jesus Cristo é Deus e homem, as Sagradas Escrituras têm algo de humano e algo de divino, né? Exatamente. Isso. Interessante. Giovanni, pode ler aí o 110 e comentar, por favor. O 110? Isso. No chat eu já coloquei a ordem, para não precisar ficar falando. Aí Ok. vocês vão. Para descobrir a intenção dos autores sagrados,
há de levar em conta as condições de sua época e de sua cultura, os gêneros literários em uso naquele tempo, os modos, então, correntes de sentir, falar e narrar, pois a verdade é apresentada e expressa de maneiras diferentes nos textos que são de vários modos históricos ou proféticos ou poéticos, ou nos demais de outros gêneros de expressão. Aí cabe apontar também que a Bíblia, né, ela é um livro, assim, basicamente é um livro, né, que tem vários outros livros dentro dela, né? Então, assim, a Bíblia ela tem variados gêneros, né? Por exemplo, tem cartas, né? As cartas de Paulo, que são gêneros diferentes de, por exemplo, de um livro como os Salmos, né? Que é um livro que é basicamente poético, né? E o Cantares, por exemplo, né? Cântico dos Cânticos, né? Que é um livro que também é outro livro mais poético, né? Então, basicamente, existe essa questão aí dos gêneros literários que são diferentes na Bíblia e que revelam justamente essa questão, né, da cultura da época, né? Então, tem toda uma questão histórica. Então, por exemplo, interpretar o Antigo Testamento, né, sem você, sem uma hermenêutica, porque, na realidade, a palavra hermenêutica é o que realmente pode se empregar aí, né? Sem uma leitura que leve em conta o contexto histórico, social e cultural da época, e sem que leve também em conta que o Antigo Testamento ele é a sombra dos bens vindouros, né? Já dizia lá em Hebreus. Então, basicamente, é você discernir também essa questão, né? Dos gêneros, e discernir também que existe essa natureza da Bíblia, né? Que a Bíblia ela é ela é a palavra de Deus que se revela em variados gêneros, mas que não pode ser interpretada ao pé da letra. Pronto, acho que basicamente é isso. Alguém? Falou tudo. Nada a acrescentar. Vamos, gente. Lucas? Ah, José? Tá mutado, né? Oi, baixa aí pro parágrafo 11 para eu poder ler. 111. 111? Não, É, 111 eu porque- vou ler agora. Pai. Ah, apareceu já. Foi minha tela que tava muito aproximada. Aí, parágrafo 111. Uma vez que a Sagrada Escritura é inspirada, existe outro princípio de interpretação reta, não menos importante que o anterior, e sem o qual a Escritura seria letra morta. A Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com o mesmo espírito com que foi escrita. Aí a gente vê que a diferença da Bíblia para um livro qualquer, né? A gente fala no Credo Niceno Constantinopolitano que o Espírito Santo é aquele que falou pelos profetas. Ou seja, que é pela assistência do Espírito Santo que autores, que a igreja chama de agiógrafos, né, escrevem os livros sagrados e possuem a característica de não conter erro neles, porque tem inspiração do Espírito Santo na assistência de escrever esses livros, né? Aí, cadê? Sim, aí tem essa infalibilidade. E é no mesmo espírito que a igreja determina quais livros têm essa característica de serem escritos. Aí mais para baixo tem os outros parágrafos que falam sobre quais são os critérios de interpretação que a gente tem que ter para poder interpretar verdadeiramente as escrituras segundo a igreja, né? É, acho que basicamente é isso aí. Só também um adendo é que ao ler a escritura é sempre bom e importante invocar o Espírito Santo antes, né? Porque
É o Espírito Santo que inspira as escrituras e também vai inspirar a interpretação dela, né? É isso. Ana, Oi. Oi. é tu agora que vai ler o próximo parágrafo. Ah, tá bom. Eita, Porque tem um trechinho aqui do 111 e aí eu tava. Enfim, não. sim, pode ler ele também. O Segundo Concílio Vaticano indica 3 critérios para uma interpretação da Escritura conforme ao Espírito que o inspirou. Prestar grande atenção ao conteúdo e à unidade de toda a Escritura, primeiro, com efeito, por muitos diferentes que sejam os livros que a compõem, a Escritura é uma vez em vez da unidade do desígnio de Deus e de que Jesus Cristo é o centro e o coração aberto desde a sua Páscoa. Por coração de Cristo entende-se a Sagrada Escritura, que nos dá a conhecer o coração de Cristo. Este coração está fechado antes da paixão, porque a Escritura estava cheia de obscuridade. Desculpa, gente. Mas a Escritura ficou aberta depois da paixão, e assim aquele que desde então a considera com inteligência discernem o modo como a profecia devem ser interpretadas. Ok. Bem, eu acho que esse é o primeiro ponto, e nos demais parágrafos vão dizendo os outros critérios, né? Vão falando dos outros critérios que vai, os outros 3, né, que o Vaticano vai indicar para ler para interpretar de forma bem as escrituras. Aqui, o primeiro ponto vai falar um pouco sobre prestar atenção naquilo que você está lendo. Então, levando em consideração todos aqueles pontos que vocês já falaram, né, sobre analisar se é um conteúdo histórico, levando em consideração o tempo bíblico, o tempo que foi escrito, se é uma escritura romântica, como o livro dos Cânticos ou os Salmos. É bom também prestar atenção no que você está lendo, para não perder nenhum tipo de mensagem que possa estar dizendo que porventura Deus esteja trazendo para a nossa vida. E também é bom invocar o Espírito Santo, como Giovanni falou nesse quesito, para ter o discernimento, né? Bem, eu entendi dessa forma. Alguém pode aí complementar o que vocês entenderam também? Só nesse parágrafo ainda, prestar atenção ao conteúdo é importante, mas também a unidade, e a unidade de toda a escritura, ou seja, embora os livros da Sagrada Escritura sejam diferentes, todos eles formam uma única escritura sagrada, uma única Bíblia, digamos assim. Então, não adianta você querer separar muitas coisas. Você deve, por vezes, comparar textos em livros completamente diversos. Verificar o que é que um tem a dizer em relação ao outro, juntar as informações. Tem uma tô tentando falar e ele tá falando. O que eu tava falando? Dá para escutar direitinho. Começa saindo Pronto. normal, aí depois vai diminuindo o volume, não sei por quê. Fala aí. Essa citação aí, por coração, né, que inicia aí, é justamente uma citação que é de Santo Tomás de Aquino, da Expositio Salmos, dizendo aqui no meu catecismo. E assim, basicamente, né, o Santo Tomás coloca que o coração das Escrituras é o próprio Cristo, né, o próprio coração de Cristo é o coração das Escrituras. Por isso que existe essa relação entre unidade das Escrituras, que as Escrituras, elas são também essa testemunha ocular da encarnação de Cristo, né?
e a revelação de sua Páscoa, né? Paixão, morte e ressurreição. Então, basicamente, né, é isso daí que dá para subtraído desse parágrafozinho, né? Que é justamente essa questão do Isso coração de tem a Jesus, ver né? isso tem a ver com a questão daquele que a gente tinha estudado antes, sobre a revelação ser final, a revelação de Cristo ser a última, e de toda a revelação de Deus falar de Cristo. Ou seja, a unidade da Escritura é Cristo. Da forma que a Escritura fala de Cristo. Uhum. Tudo gira em torno da profecia, da vinda de Cristo, né? E depois de tudo que ele, de todo o propósito. Eita, ativou o Oi, microfone dele. Lucas? Vitória? É, Tori? É Tori Vitória, Silva? Vitória. Está me escutando? Tu Oi? travou, Vitória. No Oi. meio no meio da tua frase parou. Ah, poxa, eu tava. É porque eu acho que a minha internet tá lenta. Eu tava falando que. Eita, Tá ruim. tá ruim. Tá ruim a conexão dela. Mas eu acho que basicamente, né, esse parágrafo pode ser resumido dessa forma, né? Essa questão da unidade das escrituras, né, tá associada à unidade de Cristo, né? Isso. Bem, o pior é que o próximo é ela. Será que ela vai conseguir voltar? É, Tori, Vitória, Bem, é, esperar ela voltar. Quando ela voltar, ela fala. Eu acho. vai Lucas. Então, lê. Espera aí. Vitória, quando voltar, fale. Tá, 113. Ler, segundo ponto, né? Ler a escritura na tradição viva de toda a igreja. Segundo uma sentença dos padres, Sacra Scriptura principalius est in corde ecclesiae quam materialibus instrumentis scripta. A Sagrada Escritura está escrita no coração da igreja mais do que em instrumentos materiais. Vocês estão ouvindo? Sim? Não, eu tô falando do carro de som, por causa do carro de som. Não, não, não. Calma disso não. Vai. Tá. Com efeito, a igreja conserva na sua tradição a memória viva da palavra de Deus, e é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Escritura, secundum spiritualem sensum quam spiritu donet ecclesia, segundo o sentido espiritual que o Espírito Santo dá à igreja. Então, o que ele está falando aqui são de duas coisas. Primeiro, a tradição, ou seja, Voltei. voltou, Vitória, Sim. eu peguei o teu parágrafo, tu vai depois de mim. Tá. Quer terminar o que tu estava falando? Tu lembra o que é que tu estava falando? Eu tava falando que o que eu entendi do anterior, no caso, né? Parágrafo anterior, sobre essa unidade era de que tudo girava em torno meio que da vinda de Cristo no Antigo Testamento, sobre a encarnação, né? E depois, no Novo Testamento, fala sobre a boa nova que ele veio, que ele trouxe, né, para nós. Então, tudo gira em torno de Cristo. Ele une toda a Sagrada Escritura. Certo. Sim. Tá certo. Tá, deu pra entender. Conseguimos ouvir. Conseguisse consertar a tua internet? Ou ainda tá ruim? Rapaz, eu acho que tá boa agora. Eu acho que eu tava conectada na do meu tio sem querer. Ah, acontece. Pronto, eu só vou terminar esse parágrafo, tu lê o próximo. Tá bom. Então, dois pontos, né? Primeira coisa é a tradição, ou seja, Jesus Cristo escreveu a revelação, né? Ele deixou a revelação primeiro no coração da igreja, ou seja, na tradição que é passada sem ser pela Escritura. Então, a gente precisa ler a Sagrada Escritura dentro dessa tradição, porque essa tradição é que vai dar como é que é o nome? A revelação por inteiro. E a partir dessa revelação por inteiro, a gente consegue interpretar bem as Sagradas Escrituras.
Então, por exemplo, né? Pela tradição da igreja, a gente sabe que Nossa Senhora é Imaculada. Quando a gente vai para o texto sagrado e lê Ave Maria cheia de graça, a gente olha e diz, "Epa, isso o anjo está dizendo que ela é Imaculada. Se fosse só pelo texto, provavelmente a gente não conseguiria perceber isso. É, Tradição é Imaculada, quando a gente lê esse texto, a gente interpreta logo de cara. A gente já vê, é óbvio que está falando disso. Não pode estar falando de outra coisa. se bem que é uma interpretação individual e, assim, sem a tradição, né, da igreja, né? Porque quando você olha, assim, só ao pé da letra, você também não tá imbuído do Espírito Santo, né? Para tentar interpretar, né? É porque Pedro Não, próprio fala, né? Que a escritura não pode ser interpretada individualmente, né? isso, o Espírito Santo não, digamos assim, não é que a pessoa é ajudada pessoalmente pelo Espírito Santo para interpretar, mas que a igreja recebe do Espírito Santo essas interpretações espirituais da Sagrada Escritura Sim, e guarda isso na sua tradição, no seu tesouro. Então, por sim. exemplo, quando a gente lê os Santos Padres comentando as Sagradas Escrituras, e eles fazem várias interpretações espirituais, ou quando você lê Santo Tomás de Aquino, o que você está lendo ali é o tesouro da tradição que Cristo deixou, que o Espírito Santo ensinou à igreja, e que está sendo transmitido através de Santo Agostinho, através de Santo Tomás, através de outros autores. O que você está vendo ali justamente, são o sentido espiritual da Escritura escrito no coração da igreja, né? Como ele fala bem Exato. aí. Então, assim, não é uma questão de que eu tenho que ter em mim o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai me dizer qual é a interpretação correta. Não, o Espírito Santo está na igreja. Ele pode utilizar uma pessoa para falar qual é esse sentido, para transmitir e tudo mais. Mas onde é que você vai buscar essa tradição? Você vai buscar nos padres da igreja, nos teólogos, no magistério, nesse tipo de coisa. Uhum. Então, Tem outra questão aí também que é importante apontar, é que essa expressão em latim, a primeira, né? Que é a Sagrada Escritura está escrita no coração da igreja mais do que do que em instrumentos materiais. Então, assim, existe a questão dos instrumentos materiais e espirituais das escrituras que andam aí, né, de mãos dadas. Se você olhar só para a materialidade das escrituras, você não tem basicamente nada, né? Porque basicamente o que interpreta a escritura, né, é a questão espiritual, o Espírito Santo, né, que dá a unidade da igreja, né? Porque aí a unidade da igreja é o Espírito Santo. A alma da igreja é o Espírito Santo, né? Então, basicamente, o Espírito Santo, ele vai conduzir, né, para uma unidade da tradição da igreja de 2000 anos, basicamente. De mais de 2000 anos, né? Acho que é isso. mas alguém quer falar alguma coisa? Ué, a Ana sumiu, porque a Ana sumiu da ligação. Eita, Sumiu então, aqui. Eu notei agora. José Pedro? José Pedro tá aí ainda. Oi? Tô aqui. Ana Tá sumiu, certo. eu nem tenho contato, nada pra falar e perguntar. Bem, mas ela pode entrar de novo, só ela clicar no. Acho que é a hora de Tori ler, né? E vai dar a pegar a parte ficou bem pequenininha agora, mas eu vou falar o que eu entendi. Vamos lá. O terceiro critério, né, é estar atento à anagogia da fé. Por anagogia da fé, entende-se a coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação. Bom, eu acho e eu entendi que seja você entender cada texto porque assim, a gente já falou aqui, né, que cada livro tem a sua influência cultural e histórica e tudo mais,
Então, a gente tem que entender eles individualmente e também num coletivo, que é toda essa unidade da escritura. Então, entender, por exemplo, uma verdade em sua singularidade e também em conjunto com todas as outras verdades. Seria isso? É, aqui no meu catecismo, tem dizendo que ele bota um 110 e bota justamente embaixo a passagem de Romanos 12, 6. Eu vou dar uma lidinha para a gente entender mais ou menos a analogia da fé, né? 12, 6. Temos dons diferentes conforme a graça que nos foi conferida. Aquele que tem o dom da profecia, exerça-o conforme a fé. Então, basicamente, né, existe a questão de que, conforme a fé, né, que é uma só, né, uma só fé, um só batismo, um só Deus, conforme a fé, né, é que se professa a fé, né? Então, basicamente, né, a analogia da fé está muito mais ligada, né, a essa questão da fé, né, no coletivo. Acho que não é nem tanto na questão individual, né? Claro que as pessoas individualmente professam a fé, mas tá na questão também de que a fé da igreja, né? Porque, como ele fala aí, que a coesão das verdades de fé é um projeto total de revelação de Deus, né? Então, Sim. basicamente, as escrituras elas têm que ser interpretadas, né? Com base na fé, né? Que é professada pela igreja, né? Que é só uma fé, né? Basicamente. Tem que estar atento também a essa questão. Lucas, tá vivo aí? Tori, quer falar alguma coisa, Tori? Oi. Ouviu Tori. Tô dando aqui uma lida aqui no negócio. a analogia Fala. da fé. Oi? Estou vendo aqui, eu estou pesquisando sobre a analogia da fé para tentar compreender, né? Então, bem, para quem não conhece o termo, né? Analogia é um termo grego para proporção, né? Então, é um termo de origem matemática, né? Ah, Então, você faz a proporção entre duas coisas, né? eu estava pesquisando aqui também, porque aqui no catecismo está anagogia, né? Eu fui pesquisar também. Aí tem duas interpretações. Aí uma fala sobre a elevação da alma, êxtase, arrebatamento. E a outra fala, que é mais coesa, é sobre a interpretação das Sagradas Escrituras ou de outras obras, como as de Virgílio, Dante, etc., que permite passar do sentimento literal ao sentido místico. É isso daí mesmo. Não, Essa então, questão da mas calma, não é bem isso aí, não. Ainda não é isso. Tá bom. Analogia, em anagogia, né? filosofia, a gente usa muito para falar de um termo que tem dois sentidos, né? Sim. Mas também não é isso. Eu achei que era alguma coisa relacionada a isso, mas não é isso. O texto que ele citou aí, né, é Romanos, não é isso? Romanos 12, 6. Tu pode ler de novo? Basicamente, tem lá embaixo no catecismo, né? Romanos 12, 6. Né? Que é onde Paulo fala sobre a verdadeira religião. Aí fala: temos dons diferentes, conforme a graça que nos foi conferida. Aquele que tem o dom da profecia, exerça-o conforme a fé. Então, o dom da profecia tem que ser exercido conforme, em grego é analogia, com a fé. Então, o que é que Paulo estava querendo Analogia. dizer? Estava dizendo, se você for profetizar, não profetize, sei lá, vou profetizar que Jesus não é Deus. Ou não, você tem que profetizar de acordo com a fé. Tudo que for, qualquer profecia que se for contrária à fé, É uma heresia, né? Sim. Basicamente, né? é o quê?
Assim, basicamente, tudo que você professar que não seja de acordo com a fé, né, é uma heresia, né, é uma escolha. Você escolhe alguns artigos de fé para defender e exclui outros, né? Tá. Aí, no caso do texto, é profetizar. No caso do texto, é profetizar. Isso. Aí, o que acontece? Isso aplicado à interpretação da Escritura. Significa que, num texto difícil, os ensinamentos da tradição e como é que é o nome? A analogia da fé, ou seja, as verdades de fé que a gente tem definido dogmaticamente, tem que nos guiar nessa interpretação. Isso Deu pra serve entender? muito também para interpretar algumas profecias do Antigo Testamento, né? Que basicamente as pessoas não entendem muito bem o Antigo Testamento, né? A Bíblia é assim, a interpretação mais difícil é do Antigo Testamento, que tem muitas profecias, né? Então, Isso. assim, isso serve muito para interpretar bem o Antigo Testamento, né? Sem cair assim em erros, né? Isso, e justamente é procurar interpretar a escritura de tal forma que o texto que você está interpretando, a interpretação não entre em contradição, nem com outra parte da Sagrada Escritura e nem com nenhuma verdade de fé. Isso que é o importante. Pronto, então deu para entender, né? Sim. Sim. Agora, Giovanni. basicamente, anagogia. Porque, assim, aqui tem dizendo anagogia, né? Aqui no Não, meu é catecismo. analogia. Tem dizendo aqui, anagogia, não? No meu No, tá assim. no impresso? É. No impresso tá anagogia. E aqui tá analogia. Bem, eu acho que é analogia. Inclusive, eu lembro do meu catecismo está escrito analogia no meu impresso, é porque eu não estou com ele aqui, mas eu lembro que está escrito analogia. Anagogia. Acho que deve estar. Deve ser Nossa, quase. Bem, a gente vai ver a Amém. analogia agora, Enfim. depois aqui, no próximo parágrafo. ok. Lê aí, Eu ou Então. Torin? Giovanni. Ah, tá. Vai. Os sentidos da escritura. Segundo a antiga tradição, podemos distinguir dois sentidos da escritura: o sentido literal e o sentido espiritual, sendo este último subdividido em sentido alegórico, moral e analógico. A concordância profunda entre quatro sentidos garante toda a sua riqueza à leitura viva da escritura na igreja, né? Assim, basicamente, né, a escritura, né, ela tem essa questão alegórica, né? Tem muitos símbolos na Sagrada Escritura. Tem muitos símbolos na Sagrada Escritura. Então, basicamente, essa presença de sentido alegórico vai muito mais carregada de símbolos. O sentido moral, né? Então, a Escritura, né, tem muito essa questão do sentido, assim, revelado dos acontecimentos, né? E os acontecimentos também estão relacionados assim, a algum valor, né, moral que Deus quer trazer para nós. Só que, assim, o sentido literal é justamente você vai ler a escritura, né, e o que está escrito, está escrito. Só que levar só para o sentido literal é você amputar, né, justamente como a tradição e o Espírito Santo fazem para ler a Escritura, né? De acordo com a fé da igreja. Então, basicamente, existe esse sentido literal, que é só você lendo lá e você vai ter as conclusões, mas só sentido literal, sem o sentido espiritual, amputa a compreensão do texto, né? Então, que aí leva também
a esse sentido, né, analógico. É preciso ter o sentido analógico, né, de ver as realidades e ver a sua significação na escritura, né? Que eu acho que os sentidos vão ser mais relatados nos próximos parágrafos. Mais alguém, gente? Lucas? Dória? Tudo certo. Tudo certo, José Pedro, pode ir. Quem é o próximo? Calma. Peraí. Oxi, José ainda apagou. Pedro. Lucas, Oi, pode ir. vai transmitir aí, tá aparecendo. Agora. Aí, O sentido literal é o expresso pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese segundo as regras da reta interpretação. Todos os sentidos da Sagrada Escritura se fundam no sentido literal. Ou seja, aqui ele fala que o primeiro sentido que a gente vai buscar na Escritura é o sentido literal. É o sentido próprio daquilo que o texto quer dizer. Ou seja, ele foi escrito para expressar determinada situação, determinado acontecimento, um fato, um pensamento. E esse é o primeiro sentido que a gente deve buscar no próprio texto. Aí ele fala que é descoberto pela exegese, ou seja, o exercício exegético que a gente já tinha falado nos parágrafos anteriores, de compreender o contexto sociocultural da época, que determina a escolha de certos meios de expressão da linguagem que são colocados na escrita dos livros, né? Aí, esse exercício de saber o que o que essas variantes querem dizer dentro da escrita do texto, para buscar saber o que realmente ele quis dizer ao formar essa construção literária. Aí, a partir da compreensão correta desse sentido literal, a gente pode tirar os outros sentidos, que é a segunda grande parte dos sentidos que a gente chama, que é o sentido, que são os sentidos derivados do sentido espiritual. Acho que é isso aí. o sentido literal tem muito essa questão de você olhar o contexto histórico, né? E, assim, basicamente, aqui tem dizendo, por exemplo, né, que o sentido literal, né, leva em conta também o que está na escritura escrito, basicamente o que está lá escrito, não assim, não outras coisas, mas o que está lá escrito, basicamente, né? Ana voltou, olha. Oi, Ana voltou, tá aí. Ana, você pode ler o próximo parágrafo, tá? Oi? Vai, Ana. Não, Ana, você pode ler o próximo parágrafo e comentar? Ela tá com o microfone mutado. Ana? Oi, peraí. Oi, tá me ouvindo? Sim, sim, Estamos. sim. Posso sim. Ô, Lucas, coloca de novo, por favor, pra me ler. Tá aqui. Sentido espiritual, Seria o 117. espiritual, né? Isso. O sentido espiritual, graças à unidade do desígnio de Deus, não só é um contexto escrito, mas também, não só um texto da escritura. Calma. O sentido espiritual, graças à unidade do desígnio de Deus, não só o texto da escritura, mas também as realidades e acontecimentos que falam podem ser sinais. E falas que podem ser sinais. Ok. Eu acho que foi José Pedro que falou isso no começo, um pouquinho sobre a questão do sentido espiritual também, além do sentido literário. Que, bem, a mensagem de Deus, ela, muitas vezes você tem que tentar buscar o discernimento, né, com o do Espírito Santo para conseguir entender. E aí, nesse sentido espiritual, se faz necessário manter a unidade com Deus, para entender que o texto não é só uma escritura, mas também ela vai partir de um contexto
histórico, né? Que além da fala vai buscar algo em sinais, que os sinais vão representar essa unidade com Deus, né? E eu acredito que seja isso. Ela é bem pequenininho, né? Alguém mais? É, dá para ouvir direitinho. É, é importante, gente, pensar o seguinte: o sentido espiritual é o que verdadeiramente dá o sentido à literalidade da escritura, né? Por exemplo, quando Moisés lá fala sobre a serpente de ouro pendurada, e Jesus fala depois lá em Mateus, ou parece que, enfim, nos evangelhos, né? Que o Filho do Homem será preciso que ele seja crucificado para que todos sejam salvos do mesmo modo que a serpente foi hasteada por Moisés. Então, os sinais do antigo, eles ganham o sentido no novo. Então, a escritura, ela tem os sinais, ela tem as profecias, que tem todo um carregado de sentidos, né, a partir da fé, né, da fé cristã, né? Então, assim, basicamente, né, o sentido espiritual é justamente o que dá o sentido ao que está escrito, as profecias, o que realmente está escrito nas escrituras, né? Assim, o sentido literal, ele já tem sentido, né? Já é um sentido. Então, assim, ele nos ensina coisas. Então, por exemplo, se você ler, por exemplo, esse texto aí que você citou, né, da serpente no deserto, você vai ver um sentido literal. Qual sentido literal? É que os hebreus, eles foram, como se diz, ingratos com Deus, e Deus os castigou. Então, você pode tirar um monte de lições disso daí, né? Esse é o sentido literal. Agora, o que ele está dizendo aqui é não só o texto é sinal, porque o texto é sinal. Vocês sabem, é linguagem. Linguagem são sinais, né? As palavras representam coisas. Então, por exemplo, tem a palavra cobra, isso representa, no caso lá não era nem uma cobra, né? Era a imagem de uma cobra, né? Então, representa aquele objeto lá que era uma cobra esculpida em bronze. Então, a palavra é sinal para alguma coisa, assim como fumaça é sinal de fogo. Mas aqui ele está dizendo, não só as palavras são sinais, os acontecimentos também são. Por quê? Porque Deus é capaz de falar pela história. Deus é capaz de controlar a história de tal forma que a história fale alguma coisa, ou seja, a história signifique, seja sinal de outra coisa. No caso, o acontecimento foi Moisés construiu uma serpente, todo mundo que olhava para, depois de ser picado pela cobra, olhava para a serpente e era curado. Então, este acontecimento é sinal de outro acontecimento. Qual? Cristo pregado na cruz, elevado na cruz como uma serpente, né? Que todos aqueles que olham, ou seja, todos aqueles que têm fé, que creem, são salvos do veneno da serpente, né? Da serpente Exatamente. do pecado. Então, os acontecimentos também servem de sinal. Essa é a grande. Então, por exemplo, sei lá, se choveu num determinado, como é que é o nome? Um texto da Sagrada Escritura, aí lá choveu. Certo, choveu. O que é que isso significa? Chover, a palavra chover, significa água caindo do céu. Ok. Mas o que é que a água caindo do céu significa? A água caindo do céu pode significar, sei lá, graça sendo derramada, qualquer coisa desse tipo. Deu para entender? A mesma coisa, por exemplo, que lá em João, Jesus fala que é um novo maná, né? E aí justamente leva em conta que os israelitas na Terra Prometida, né, comiam maná do deserto, né, que era uma espécie de pão ou uma espécie de alimento que Deus fazia cair dos céus, né? E aí Jesus é justamente esse novo maná, né? É justamente esse novo homem, assim, é um filho do homem que se faz alimento, né? Filho de Deus que se faz alimento. Então, o maná é o próprio de Cristo, né? Então existe toda uma linguagem aí que ganha um sentido espiritual, né? Um sentido literal que está lá contido, que ganha um sentido espiritual, né? Isso. Só Aí para pronto. citar alguns exemplos. Só para Espiritual. citar esses exemplos. Para que assim fica mais
simples a gente entender com exemplos, né? Isso. Então, aí o sentido espiritual se divide em três. Aí a próxima pessoa que for ler, para ir mais rápido, porque a gente já passou bastante da hora, já são 3:10, né? No caso é Vitória. Aí, Vitória, tu lê os três e comenta logo os três. Aí o 118 é só um. Qual é que é o nome? Só é repetindo isso aí. E a gente lê o 119 para acabar. Eu leio o 119, no caso. Tá, eu leio o 117 e o 118, tudo de uma vez? Não, tu leu os 117 e a Ana já leu, né? O parágrafo lá no centro. Agora tu vai Ah, ler os três: alegórico, moral e anagógico. Sim. peraí, viu? Ah, sim, é porque aí tá diferente, mas tudo bem. Vou ler do daqui, vi? Do impresso. Botei. O sentido alegórico. Podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo a significação deles em Cristo. Assim, a travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo e também do batismo. Tá. O sentido moral, os acontecimentos relatados na Escritura devem nos conduzir a um justo agir. Eles foram escritos como uma advertência para nós. O sentido anagógico, anagógico, tá aqui. Enfim, podemos ver realidades e acontecimentos em sua significação eterna, nos conduzindo, em grego, anagoge, a nossa pátria. Anagogia. Assim, a igreja na terra é sinal da Jerusalém celeste. Bom, Aí tem as é porque passagens. é autoexplicativo, né? Sim, Aqui tem, tem as passagens. aqui embaixo tem as passagens, né? Que exemplificam, né? Essa questão aí. Ok? Isso aí, depois a Vai, gente pode ver a passagem, porque senão vai demorar muito. certo. Mas é importante, né, afirmar que existem esses três sentidos, né? Vai, Tori, diz aí. Então, eu estava dizendo que o texto é quase autoexplicativo, né? Ele explica muito bem sobre o que é cada sentido. Então, alegórico, da compreensão mais profunda dos acontecimentos. A travessia do Mar Vermelho, né? É um sinal da vitória de Cristo, a vitória que, assim, eles conseguiram se livrar daquela perseguição, né? E saíram vitoriosos daquela luta. E também do batismo, o sentido do batismo, né? Da água e tudo mais. O sentido moral é de a gente tirar um aprendizado daquela palavra, daquela escritura. Aqui tem 1 Coríntios 10:11, então depois a gente lê, já que está sem tempo. Vocês procuram depois. E o sentido anagógico, em sua significação eterna, nos conduzindo. Ah, sim. Que o sinal da igreja, né? Sendo o Jerusalém celeste e tudo mais. A igreja como sendo um pedacinho do céu. Em resumo, Digamos assim. teologais, ou seja, a Sagrada Escritura nos ensina o que nós devemos crer, fé, o que nós devemos fazer é a caridade e o que nós devemos esperar é a esperança. Simplesmente isso, para decorar rápido. Tá certo. Anotado. Crer, a caridade e a esperança. Fé é caridade e esperança. Ok. Ok, vou ler só o último para ainda acabar. Cabe aos exegetas trabalhar de harmonia com estas regras, por entender e expor o sentido da Sagrada Escritura, para que, mercê deste estudo, de algum modo preparatório, amadureça o juízo da Igreja. Com efeito, do ponto de respeito à interpretação da Escritura, está sujeito ao juízo último da Igreja. E o divino mandato e o ministério de guardar e interpretar a palavra de Deus. Ego ver evangelho non crederem, nisi me catholici ecclesiae, como veret autor. Quanto a mim, a frase de Santo Agostinho, né? Quanto a mim,
não acreditaria no evangelho se não me movesse a isso a autoridade da igreja. Ou seja, a igreja tem autoridade última em matéria de Sagrada Escritura. No caso, acho que essa frase de Santo Agostinho se refere ao cânon da Sagrada Escritura, ou seja, eu não creria que os 4 evangelhos fazem parte da Sagrada Escritura, isso é uma palavra de Deus. Se a igreja não me dissesse, olha, isso aqui é a palavra de Deus, creia. Então, se não me movesse a isso, a autoridade da igreja. Da mesma forma na interpretação, né? A gente tem que deixar o juízo último da interpretação da Sagrada Escritura para a igreja. Talvez a gente ache que a interpretação seja essa ou aquela, mas no final das contas quem vai dizer qual é e qual não é a igreja. Existe toda uma questão aí que é o juízo da igreja, né, sobre a escritura. Então, é importante aí essa questão. O próprio Santo Agostinho, né, vai definir aí bem os sentidos, né, acho que no 118, e no 119, né, a gente tem justamente isso, que a escritura, ela revela a autoridade da igreja, né, católica. Isso. Show. Bem, vamos para a oração final, que está aí no manual. Peraí. José Bomba aqui do lado. Pedro, tu definiu? Oi? Vamos terminar aí a oração, a gente começou e termina. Bora. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Perguntou-lhes então, de que estás falando pelo caminho e por que estás tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe, és tu acaso o único forasteiro de Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu naquele dia? Perguntou-lhes ele, que foi? Disseram, Jesus era um profeta que tinha obra de palavra de Deus de todo o povo. Os nossos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E hoje, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres entre nós alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol. E não tendo achado o seu corpo, voltaram, dizendo que tiveram uma visão de anjos, aos quais asseguravam que está vivo. Alguns de nós foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham, mas a ele mesmo não viram. Jesus disse, ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crer que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória. Começando por Moisés, perguntando todos os profetas, explicava-lhes o que ele se achava dito em todas as escrituras. Chega às nuvens a vossa verdade, Senhor. E aos abismos dos mares os vossos juízos. Oremos. Senhor, luz verdadeira e fonte da luz, concedei-nos perseverar na meditação de vossa palavra e viver iluminados pelo esplendor de vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Bom, Escutai, gente, Senhor, a minha E até vós subo o meu clamor. bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Pela misericórdia de Deus, as almas dos fiéis descansem em paz. Amém. Amém. Pronto, então, sábado temos encontro de aprofundamento e quarta tem mais um encontro de catecismo. amém. Próximo encontro de aprofundamento, leia aí. Ok. Sábado, Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada, viu? Foi um prazer conhecer todos vocês. Seja Tchau, bem-vinda. prazer. Prazer. apareça. Amém. Até a próxima. Até. Até.